Portanto, quando nós estamos nesta fronteira da tecnologia, descobrimos tecnologia nova, temos que inventar esta tecnologia nova. Aliás, todas as revoluções tecnológicas têm por base uma revolução científica. Nós, como seres humanos, precisamos destes desafios coletivos, precisamos destes grandes propósitos. Há coisas que nós sabemos garantidamente que vão sair daqui. Vai sair conhecimento técnico, vai sair formação de pessoas, vai sair uma série de técnicas avançadas de análise de dados, uma série de tecnologia importante e vai sair conhecimento científico. A pergunta é, nós como europeus queremos manter este know-how, queremos manter esta capacidade científica, esta capacidade técnica na Europa ou não? De qualquer das formas, o que nós não podemos querer é ter uma visão hiper-utilitarista em que nós queremos os resultados sem ter o investimento inicial. Bem-vindos a Para um Bom Entendedor, eu sou o Ricardo Ribeiro e tenho o gosto de ter hoje comigo o meu colega Nuno Castro, que é também físico. Nuno, como é que te surgiu essa ideia de ser físico? Muito obrigado, Ricardo, é um prazer estar aqui. Ainda antes de saber que queria ser físico, eu sabia que queria ser cientista, desde que me lembro que sabia que queria ser cientista. Aí estamos iguais, também me aconteceu o mesmo, literalmente. Quem me ganhou para a ciência foi provavelmente o meu avô, que era professor de Química e que me levou várias vezes ao laboratório, era eu muito pequenino, e eu achava maravilhoso a ideia de poder experimentar, de poder descobrir coisas, de ter um bocadinho o acesso aos segredos da natureza na nossa mão. Portanto, quem me ganhou para a ciência foi o meu avô Lito. Depois, a escolha de ser físico foi bastante mais tarde. Foi já provavelmente no 12º ano. Até aí eu achava que queria ser químico, porque... É o que... Na química, o 10º ano, tipicamente, o que se fala é física. Exatamente. Fala-se física atómica, etc. Portanto, as pessoas são um pouco enganadas, não é? Às vezes pensam que a física atómica é química. É claro que a química usa a física atómica, mas não é a física atómica. O que eu achava piada era a estrutura do átomo, saber de que é que a matéria era feita, e depois percebi que isso era física. E quando percebi que isso era física, para mim ficou claro que eu queria ir para a física. Também na altura ainda não sabia que queria ir para a física de partículas, mas já na faculdade, quando comecei a ouvir falar de quarks, de partículas por aí fora, aí foi a evolução natural. A faculdade é de Coimbra? Sim, eu fiz o curso de Física na Faculdade de Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e iniciei-me na Física de Partículas com um convidado teu, que cá esteve, o António Onofre. O António Onofre. Que me orientou. Que é um pouquinho mais velho que tu, não? Sim. Um pouquinho mais velho nestas coisas. E tu também és de Coimbra mesmo, ou não? Eu sou mesmo de Coimbra. Sim. Eu nasci em Coimbra, embora tenha ido razoavelmente cedo para Faro. Fiz todo o ensino secundário em Faro. E depois voltei a Coimbra para fazer o curso. Tirar o curso e depois, portanto, o António Onofre, qual é o papel do António Onofre na tua vida, digamos? Eu cheguei ao António Onofre através de outros professores, porque eu não fui aluno dele, ele não dava aulas, ele não dava aulas no departamento de Física nessa altura, mas um outro professor pôs-me em contacto com ele e basicamente na altura de escolher os projetos de fim de curso, comecei a trabalhar já no LIP e relacionado com o trabalho do CERN, com esse outro professor e com o António Onofre. Pronto, podemos dizer que o António Onofre é um teu mentor, é um teu modelo. Sim, sem dúvida. Fantástico, não é? Sem dúvida. E agora são colegas. E agora somos colegas. Há uma escola que vem do lado de Coimbra do professor Policarpo, do lado de Lisboa do professor Mário Pimenta. Os dois estiveram envolvidos na formação do António Onofre, que depois esteve envolvido na minha, e no caso do Mário Pimenta também esteve envolvido na minha. Portanto, isto na ciência há uma espécie de família científica, não é? Sem dúvida, mas uma das coisas curiosas que eu reparo é que o Laboratório de Instrumentação e Partículas, que é o LIP, é o laboratório português que faz a ponte entre Portugal e os laboratórios do CERN, que é o acelerador de partículas maior que há no mundo. Faz essa ponte de ligação, entre outras coisas,
Curiosamente, existe um polo do LIP existe um polo do LIP em Coimbra? Existe. Lisboa, Coimbra e Minho. Certo, ok. Não me estava a lembrar que havia em Coimbra também, não é? No Porto é que não há. No Porto é que não há. Certo, não é? Portanto, e agora vieste para aqui fundar o LIP do Minho. Quando o António Onofre foi contratado como professor cá, ainda antes dele ter assumido funções, eu na altura estava a fazer um pós-doutoramento em Granada e ele contactou-me e fez-me esse desafio. Disse-me que vinha para cá, disse-me que vinha montar o LIP Minho e se eu não me queria juntar a essa equipa que ia montar o LIP Minho desde o início. Portanto, isto foi em 2010 e estou cá com muito gosto desde 2010. Desde 2010. E agora és o diretor do LIP Minho. Sou diretor do LIP Minho e faço parte da direção do LIP Nacional. Claro, é natural. Agora, isso, que desafios é que tem o LIP neste momento já agora? O LIP Minho aqui, que desafios é que tem? O LIP Minho, o desafio que tem é passar de uma fase de instalação para uma fase de consolidação e de crescimento sustentado. Neste momento é uma equipa que eu acho que é muito dinâmica, mas ainda é uma equipa reduzida, o que se traduz, por exemplo, em alguma dificuldade de orientação de estudantes. Temos claramente mais estudantes a querer trabalhar connosco do que a capacidade que temos para orientar. Isso tem vindo a mudar recentemente. Ainda agora houve um colega que foi contratado no Departamento de Física, o António Moraes, e que integrou o LIP. E espera-se que em breve haja também mais professores nesta área e com isso conseguimos o tal crescimento sustentado para ter um ecossistema equilibrado em termos de pessoas mais séniores que também possam dar o enquadramento dos estudantes que acompanhamos no dia-a-dia. A física de partículas é algo que atrai imensos estudantes. O conhecimento assim, mais profundo da realidade, no fundo, o fundamento da realidade, por assim dizer, em termos físicos, é aí que se estuda, não é? Isso é o que atrai os estudantes, não? Eu creio que sim, são perguntas que estão connosco enquanto humanidade há muito tempo, não é? De que é que somos feitos, de que é que o universo é feito. Isso naturalmente que mexe com o nosso imaginário. Nós vamos já falar sobre isso, mas antes disso, uma das coisas que impressiona no LIP Minho, que penso que não é exclusivo do LIP Minho, nem pouco mais ou menos, mas é a atividade que vocês têm de divulgação, nomeadamente com estudantes do ensino secundário, não é? Vocês organizam o Master Classes em Física de Partículas, sim, que é uma atividade com um sucesso extraordinário, não é? Eu creio que sim, é uma atividade que eu pessoalmente tenho imenso carinho. Eu estou envolvido desde o início, ainda antes de estar cá no Minho, e desde 2010, portanto, as primeiras Masterclasses que organizámos em Braga foi ainda antes da criação do LIP Minho. Uns meses antes, mas foi antes da criação formal do LIP Minho em 2010. Se a memória não me falha, estiveste na sessão de abertura dessas sessões como... Pode ser que sim. Porque creio, se a memória não me falha, creio que eras diretor do curso. Diretor adjunto, talvez, ou do departamento... Do curso. Diretor de curso de Física ou de mestrado em Física, pode ter sido. Uma delas, e creio, se a memória não me falha, eu na altura ainda estava em Granada, vim de propósito cá para essa sessão, ainda estava a fazer o pós-doc, ainda fiquei mais vários meses em Granada. Isto foi no início de 2010 e eu vim só no verão de 2010 e foi essa primeira sessão. E creio que deixam sementes estas sessões. Não tenho dúvidas nenhuma. Nessa sessão, muitos anos depois, percebi que nessa sessão esteve uma estudante do secundário, de Paredes de Coura, Ana Peixoto, que mais tarde veio fazer o mestrado connosco, que fez o doutoramento connosco e que neste momento está a fazer um pós-doc na Universidade de Washington, baseado no CERN, portanto ela passa lá o tempo. Portanto, neste momento é uma cientista independente, cresceu, mas que o primeiro contacto com a física de partículas foi precisamente nessa primeira das masterclasses que organizámos cá em Braga. Portanto, achas que essa é a abordagem ideal para a divulgação da física? Eu acho que sim, não tem que ser exclusiva, não tem que ser a única, mas eu acho que a divulgação tem que passar muito pela mão na massa. Ou seja, só preciso explicar um pouco o que são as masterclasses, porque exato, se calhar as pessoas não sabem. A ideia
é pôr os estudantes do ensino secundário a serem cientistas por um dia. Portanto, há várias versões destas masterclasses, com dados reais de várias experiências, mas o figurino é sempre o mesmo, em que nós convidamos os estudantes a virem passar um dia connosco. De manhã há tipicamente 2 palestras para introduzir o tema, mas o objetivo não é eles virem ouvir palestras. As palestras são para os ajudar a fazer o que se pretende mesmo com essa atividade, que é eles fazerem análise de dados reais. Claro que o que é que eles vão analisar depende dos dados e depende do problema em si, mas tipicamente vão procurar partículas, por exemplo, o bosão de Higgs, que foi descoberto aqui há uns anos, eles vão à procura do bosão de Higgs, ou numa outra atividade que fomos nós sempre que desenvolvemos. Sempre com dados reais, não é? Sempre com dados reais. Ou numa outra atividade que nós desenvolvemos também cá no LIP Minho, analisando dados do Observatório Pierre Roger, na Argentina, portanto, dados de raios cósmicos de energia extrema, em que eles fazem a análise de dados, fazem a reconstrução da energia desses raios cósmicos, da direção deles e, no fim, fazem um mapa do universo para tentar encontrar uma correlação entre as direções de chegada destes raios cósmicos e possíveis fenómenos extremos do universo que possam explicar como é que estas partículas atingiram com energias tão elevadas. Isso é fantástico, mas talvez não seja fácil de reproduzir noutros ramos da física, porque a física de partículas, de facto, não se reduz... Perdão, a física que não se reduz à física de partículas, nem pouco mais ou menos, não é? Quer dizer, não sei se será fácil reproduzir uma coisa dessas, a física matéria condensada, por exemplo, como o ramo. Bom, enfim, eu sou físico teórico, alguma coisa se podia fazer. Mas era difícil compreender, apesar de tudo, não é? Eu acho que a estratégia nunca deve ser replicar, ou seja, podemos nos inspirar, claro, mas em cada área é preciso encontrar. Nós também, há imensas coisas que fazemos em física de partículas que porventura não são adequadas a este tipo de atividades. Claro. Portanto, em cada área da física, seja na matéria condensada, seja noutra área qualquer, o que é preciso é encontrar uma atividade que seja adequada. Na matéria condensada, se calhar há imensas coisas que se podem fazer à volta dos cristais, à volta da estrutura cristalina. Há muitas coisas que se podem mostrar. Agora, esse mãos na massa de procurar uma coisa e encontrá-la, fazer a experiência no fundo, é capaz de ser mais complicado, mas enfim, não digo que seja impossível. E não tem que ser neste modelo ter 100 estudantes ao mesmo tempo a fazer uma masterclass. Se calhar pode ser uma coisa mais pequena, problema, pode ser... Ou seja, como tudo na vida é preciso adaptar ao contexto e é preciso ver qual é a melhor forma de passar a mensagem que se quer e mostrar a beleza que existe. Há livros de divulgação lindíssimos de matéria condensada, precisamente à volta da parte da estrutura cristalina da matéria. Há imensas coisas bonitas para mostrar, sem dúvida, não é? Mas, de facto, provavelmente uma coisa em massa, enquanto que vocês têm uma quantidade de dados absolutamente astronómica, portanto, vocês podem distribuir pelo mundo inteiro e ainda sobra. De facto, nós somos grandes geradores de dados. Assim, para termos uma ideia, qual é a taxa de geração de dados em terabytes, por exemplo, de uma experiência do CERN, tens os números... Cada uma das grandes experiências do CERN, por exemplo, a experiência Atlas, gera basicamente uma quantidade brutal de dados, portanto estamos a falar de cerca de 40 milhões de colisões por segundo, portanto interações do feixe por segundo, e isto gera mais dados do que nós podemos guardar, portanto temos que tomar muito rapidamente uma decisão, porque nós só conseguimos guardar uma pequena fração destes dados. Portanto temos que... Felizmente, a maior parte desses dados não são interessantes, correspondem a fenómenos de física que já são muito conhecidos, não são os que nós estamos à procura, e temos técnicas para escolher quase em tempo real o que é que nós vamos guardar. Para dar uma ideia, eu ainda agora recentemente estive num dos centros de computação do Sistema Mundial de Computação, do Sistema GRID, que faz a computação para as experiências do CERN, e estive num desses grandes centros em Itália, em Bolonha, e eles estavam-nos a mostrar o sistema de armazenamento de dados e diziam:
É que nós aqui, agora de Atlas, temos pouquinhos dados, porque só temos 20 ou 30 petabytes. Ninguém sabe o que é petabyte, os meus ouvintes provavelmente. Consegues dizer? Não, temos que ir... Dizer em milhares de milhões? Temos que ir aos múltiplos, não é? Portanto, os megabytes são triviais hoje em dia. Completamente. Quando vamos... Mesmo os discos já são terabytes. Já vamos... são os teras já são comuns. Portanto, qualquer disco tem... Mesmo os mais baratos têm meio tera. 1 terabyte, portanto estamos a falar basicamente de 1000 vezes acima disto. 1000 terabytes? E sim, 1000 terabytes dá 1 petabyte. Certo. E nós, a escala total dos dados já está no milhão disto, porque já estamos no exabyte. Um milhão de terabytes. De terabytes, não é? Isso é o que eles estão a armazenar de dados. Isto é o que estamos a armazenar, quer de dados, quer de simulação. Porque nós, para conseguir interpretar os dados ocupam muito espaço, os dados reais, o que sai da experiência. Mas, para além disso, temos também que ter uma quantidade imensa de simulação computacional para conseguir interpretar depois os dados que Claro, isso é a posteriori, não é? É, mas em termos de quantidade de dados que é gerado, portanto, em isso quantidade vai demorar de informação... anos a processar esses dados todos e a encontrar muitas vezes, sim. Todas as agulhas do palheiro. Sim, que são poucas, mas o palheiro é enorme. Pois, o exemplo que eu costumo dar é que não é uma agulha num palheiro, é uma agulha em muitos palheiros. E pior ainda é que pode não ser uma agulha, porque nós podemos não estar a supor o certo sobre a natureza. Claro. Portanto, eu posso estar à procura de uma determinada teoria e não é essa que eu vou encontrar. Portanto, nós temos de estar preparados para, em muitos palheiros, eventualmente, se calhar, não é uma agulha, vamos encontrar uma chave ou outra coisa qualquer. Portanto, as nossas técnicas têm que ser capazes de lidar com isso também. Porque as técnicas ou a cabeça dos cientistas? As duas não são distinguíveis. As técnicas saem das cabeças dos cientistas. Não caem do ar, foram criadas pelos cientistas e têm que ser adaptadas a esta procura do que nós não sabemos. Portanto, nós temos que estar preparados para procurar o inesperado. Porque se afinarmos todas as nossas técnicas de análise de dados para ir à procura de modelos muito específicos, podemos estar a cometer um erro enorme em que eu não encontro o que estava à espera, mas pode haver coisas interessantíssimas que eu não encontro só porque não as procurei. Claro. Portanto, nós temos sempre que, ao mesmo tempo que procuramos modelos muito específicos, também ter abertura de espírito para ir à procura e não deixar nenhuma pedra por virar. Portanto, tem que ser um processo sistemático de irmos olhar para os nossos dados todos, sobre todos os ângulos que conseguimos imaginar e garantir que se houver o que nós chamamos em jargão física nova, que não é física nova, a física é a que for, a física é a física, quanto muito novos fenómenos de física que nós ainda não conhecemos, e garantir que se eles existirem, e se existirem à escala a que nós estamos à procura deles, que é dada pela energia que temos disponível nas nossas experiências, que se esses fenómenos estiverem lá, que nós os detectamos. Esse é o grande desafio. De qualquer das formas, estes dados todos vão estar guardados durante, teoricamente, para sempre. E daqui a 20 anos, 30, 50, pode aparecer um Einsteinzinho qualquer que descubra lá no meio daquilo aquilo que nenhum de nós conseguiu, nenhum de vós neste caso, porque eu não estou à procura. Perfeitamente. Nós, em experiências anteriores, portanto, no anterior acelerador do CERN, no anterior grande acelerador do CERN, que terminou a operação em 2000, ainda há pessoas a analisar esses dados. Ou seja, as colaborações já não estão ativas, as pessoas, entretanto, estão a fazer outras coisas, mas os dados estão disponíveis. Há uma política de deixar os códigos computacionais que são precisos para ler esses dados disponíveis. E ainda há algumas pessoas que, volta e meia, fazem algumas análises sobre esses dados e que querem discutir se há coisas novas, porque o conhecimento avança. E quando temos mais conhecimento podemos ter outras perspectivas sobre esses dados, sem dúvida. Evidentemente. Então, há bocado falaste de uma coisa importante, que é grid. Não é? As pessoas que nos ouvem provavelmente não sabem o que é grid, mas tu podes explicar um pouco daqui a nada, mas
isso é um dos exemplos típicos em como a física de partículas está a servir a humanidade, digamos, com um avanço tecnológico. Porque, quer dizer, na física de matéria condensada, que é a minha área, quer dizer, é fácil uma pessoa explicar e justificar o investimento que se faz nela. Os telemóveis, por exemplo, toda a eletrónica que nós temos, aquilo é física da matéria condensada. Portanto, as pessoas veem, entram-lhes pela casa adentro, novos materiais, todo tipo de coisas, toda a eletrónica que nós temos em casa, tudo isso vem da física da matéria condensada e, portanto, é fácil de ver que valeu a pena o investimento, porque isto está na casa de toda a gente, está no bolso de toda a gente. Agora, quando uma pessoa está à procura do bosão Higgs num acelerador de partículas, como o CERN, que é uma coisa gigantesca e custou também um balúrdio, embora pense que provavelmente gasta-se mais em investigação em física da matéria condensada do que em física de partículas, se formos contar os números. Eu não tenho os números, mas suspeito... Não tenho essa estatística, mas não seria estranho, porque também há muito mais gente a trabalhar nesse campo, não é? E há muito mais investimento nesse campo, portanto, à partida. Mas, de qualquer das formas, para que é que nós estamos a gastar este dinheiro todo para procurar uma partícula, o Higgs, por exemplo, que não é nada evidente que sirva para alguma coisa para o comum dos mortais, digamos, não é? Além de satisfazer o nosso conhecimento. Portanto, a GRID é um dos exemplos de como essa busca potenciou, mais do que potenciou, obrigou a que houvesse uma investigação num campo que depois tem aplicações noutras áreas do conhecimento e aplicações tecnológicas, não é? Sem dúvida. Estas experiências são experiências únicas que estão na fronteira da tecnologia. E não estão na fronteira da tecnologia por capricho dos cientistas, é porque não há alternativa. E ao não haver alternativa, eu não posso, mesmo que tivesse todo o dinheiro do mundo para fazer a investigação, eu não posso chegar a uma loja e comprar uma destas experiências. Estas experiências têm que ser construídas porque são protótipos únicos, que não existem, que muitas vezes exigem o desenvolvimento de tecnologia que não existia até aí, e é um pouquinho como a Fórmula 1, não é? Os carros que correm na Fórmula 1 estão na fronteira da tecnologia e depois essa tecnologia acaba por ter aplicação nos carros do dia-a-dia ou a exploração espacial dá uma série de materiais que depois são usados até nas coisas muito comezinhas, não é? Os revestimentos das frigideiras, por aí fora. No CERN há uma série de exemplos destes e eu já vou dar. Portanto, quando nós estamos nesta fronteira da tecnologia, descobrimos tecnologia nova, temos que inventar esta tecnologia nova e essa tecnologia nova muitas vezes tem aplicações que vão muito para além das aplicações que nós precisávamos para as nossas experiências. E temos a obrigação de devolver isso à sociedade, porque foi a sociedade que também permitiu que nós fizéssemos essas experiências. Antes de ir aí, eu só queria deixar claro, para não enganarmos ninguém, que o objetivo do CERN não é criar esta tecnologia. O objetivo primário, o primeiro objetivo, é o que nós falámos ao início, é saber de que é que o universo é feito. É criar conhecimento sobre a estrutura da matéria, saber de que é que as coisas são feitas. Como disse, nessa procura desenvolvem-se imensas tecnologias úteis. A GRID, o sistema GRID de computação é um exemplo. Hoje em dia é muito mais fácil explicar o que é do que era há uns anos atrás, porque basicamente é o primeiro exemplo da computação em rede, da cloud, que toda a gente conhece, claro, na sua vertente comercial. Hoje é normal para toda a gente que uma boa parte dos nossos dados não estão fisicamente guardados nos nossos dispositivos, estão guardados num computador, algures, espalhado pelo mundo. Portanto, os próprios dados podem estar espalhados pelo mundo. Exato. Portanto, essa quer os dados, quer a capacidade de computação. Nós, quando usamos uma aplicação para calcular uma rota de um percurso no carro ou a pé com o GPS, uma boa parte destes cálculos não são feitos nos nossos telemóveis. São feitos em computadores que estão espalhados pelo mundo, que nos devolvem para o nosso telemóvel esses cálculos e que depois nós usamos. E provavelmente isto da inteligência artificial que agora está na moda e de facto tem coisas extraordinárias, provavelmente foi viabilizado pela GRID, que
foi inventada por causa do CERN. Parcialmente, mais as técnicas de computação distribuída e toda a parte que são essenciais nesse campo. E depois há uma série de outras aplicações para além da computação. A computação é uma parte normal, é uma parte muito óbvia, porque estas experiências, como nós já dissemos, geram grandes quantidades de dados que têm que ser analisadas. E depois é óbvio que... Como a inteligência artificial. E depois é óbvio que em termos da sociedade há uma série de outras aplicações que podem ser feitas. Mas há uma série de outras aplicações em domínios muito diferentes. Por exemplo, nós fazemos detectores para detectar partículas, para detectar luz em características muito específicas, e isso pode ser usado, por exemplo, em diagnóstico de doenças oncológicas. Uma das técnicas mais conhecidas, ou uma das técnicas muito usadas para diagnóstico oncológico, é o PET, a tomografia por emissão de positrões, cuja tecnologia foi desenvolvida no CERN. Toda a parte de terapia com partículas pesadas, com prótons, com íons pesados, é uma tecnologia já razoavelmente comum. Portanto, já há uma série de centros de tratamento que tratam cancro, e em particular algumas formas de cancro que beneficiam muito desta tecnologia. Isto é uma tecnologia que foi desenvolvida no CERN. O www, voltando aos computadores e à internet, o www foi inventado no CERN, não foi a internet, a rede física, essa vem do ARPANET, portanto vem das estruturas militares e da necessidade de ter resiliência perante um ataque militar em larga escala, mas a internet, como nós a conhecemos, não tem nada a ver com essas primeiras redes de computador, tem a ver com os protocolos que foram inventados no CERN, e basta imaginarmos o que seria a nossa sociedade sem o comércio eletrónico, sem o acesso à informação que nós temos na internet, por aí fora. Mas mesmo uma série de outras coisas, os ecrãs táteis, os primeiros ecrãs táteis foram criados no CERN. Portanto, há uma série de tecnologia... O iPhone não existia, então, se não fosse o CERN. Bem, nenhum dos nossos smartphones, não é? Exatamente. Portanto, há uma série de tecnologia que é desenvolvida por esta necessidade de encontrar soluções para problemas muito específicos, e depois percebe-se que essas soluções têm muito mais aplicações do que aquele problema específico. Mas eu gostava de insistir neste ponto, correndo o risco de ser repetitivo, porque de facto o que levou à criação do CERN e a função primária é esta busca do conhecimento. E isto é importante porque não é porque eu acho que há uma dicotomia muito grande entre ciência fundamental e ciência aplicada. Eu acho que são duas vertentes da mesma coisa, mas convém não esquecer a base, convém não esquecer o que nos... A razão, a física fundamental. Não? Convém não esquecer o que nos move, ou seja, claro que há imensos cientistas cujo trabalho principal e a sua motivação é usar conhecimento existente e ir à procura de outras aplicações e gerar novo conhecimento que permita ter outras aplicações. Mas também há muita gente, e o propósito principal do CERN liga-se com isso, que quer saber a um nível mais básico. Fundamental aqui não tem nada a ver com ser mais importante ou não. É ser a um nível mais básico, claro. É saber como é que as coisas funcionam. Seja no meu mundo, no mundo da física de partículas, seja no teu, da física do estado sólido, ou em qualquer outra. Isso da distinção entre física fundamental e física aplicada é uma coisa assim um pouco curiosa, porque, por exemplo, no meu campo, no meu ramo da física do estado sólido, aconteceu... A física fundamental levou à origem de coisas, de aplicações absolutamente extraordinárias. Não é? Por exemplo, nos anos 90 foi descoberta um fenómeno físico chamado magnetoresistência gigante, que foi a que permitiu que nós passássemos de ter discos de 1 giga para passar a ter discos de 1 tera. Não é? E que viabiliza, lá está também, acumular a quantidade de dados que vocês acumulam. Não é? Mas a investigação que depois deu origem a um prémio Nobel, eles estavam a fazer física fundamental, estavam a medir umas propriedades de uns materiais, não é? E chegaram, e por acaso, não é? Descobriram este fenómeno.
E, portanto, quer dizer, a física fundamental é fundamental para a física aplicada, não é? Para depois chegarmos às aplicações. Há aqui uma espécie de uma dança entre as duas, não é? Sim, porque não- a física aplicada depois é que nos dá os instrumentos para conseguirmos fazer as medidas, etc. Portanto, claro. há aqui uma dança entre as duas. De qualquer das formas, o que nós não podemos querer é ter uma visão hiperutilitarista Exato. em que nós queremos os resultados sem ter o investimento Exato. inicial. Exato. Ou seja, nós não podemos ter árvores sem ter raízes Claro. consistentes e profundas. Portanto, Evidentemente. os frutos, obviamente, que são muito apreciados por toda a gente, mas para haver frutos é preciso haver árvores, para haver árvores é preciso haver as raízes que as sustentam, por aí fora. E na ciência não é diferente. Aliás, todas as revoluções tecnológicas têm por base uma revolução científica. Claro. Temos a termodinâmica por trás da primeira revolução industrial, da máquina a vapor, temos o eletromagnetismo por trás da eletrónica e da revolução toda da eletrónica, temos a mecânica quântica por trás da revolução da eletrónica moderna e por aí fora. Etc., não é? Sempre podíamos continuar. Agora, vamos falar um pouquinho mais da física atual, de partículas em concreto, a física ao nível mais fundamental. Como é que isso está, não é? Qual é a situação da física ao nível mais fundamental? Tu trabalhas com isso na prática? Sim, no fundo? estamos num ponto que eu acho muito interessante. E aqui nem toda a gente concordará, mas é um ponto que eu acho muito importante. Até há 12 anos atrás, 13 anos atrás, nós tínhamos um modelo que explicava uma boa parte da física de partículas, o modelo padrão da física de partículas, e faltava encontrar a última peça, que era este bosão de Higgs. Ora bem, ele foi encontrado, teria sido um resultado também absolutamente espetacular se tivesse demonstrado que ele não existia, porque significava que esta teoria não era consistente, portanto, o que nós achámos durante décadas que explicava os nossos dados experimentais não tinha consistência, portanto, teríamos que arranjar uma solução teórica completamente diferente, e o modelo padrão foi validado. E agora a pergunta é, bem, isso parece o fim de uma história, não é? E seria, não fosse haver ainda muitas perguntas em aberto. A mais óbvia delas tem a ver com o facto de nós sabermos que este modelo padrão não explica mais do que 5% do universo. O resto é energia escura e matéria escura sobre as quais nós não sabemos quase nada. Mas mesmo nestes 5% ainda há várias questões em aberto. Existem, Basicamente, nós temos evidências experimentais de que, que tem que haver qualquer coisa. E o qualquer coisa pode ser nós não conhecermos bem a gravitação, pode ser não conhecermos bem as leis da física, ou pode ser terem que existir mais partículas, mais forças. Isso é um debate ainda muito vivo hoje em dia. Mas mesmo nos outros 5% que nós sabemos, ainda há imensas coisas que nós não desconhecemos. Por exemplo, uma das grandes questões em aberto, o modelo padrão, relacionado com estes 5%, é que nós sabemos que hoje vivemos num universo dominado por matéria, não por antimatéria. No início, no Big Bang, há 14 mil milhões de anos atrás, devia ter sido criada a mesma quantidade de matéria e antimatéria, e a matéria e a antimatéria aniquilam-se e dão origem à luz. Portanto, se houvesse exatamente a mesma quantidade de matéria e de antimatéria, não haveria passado este tempo todo a existência de mais matéria, porque ela tinha-se aniquilado com a antimatéria e tinha dado origem simplesmente à luz. Ora bem, nós estamos cá, portanto sabemos que isto não aconteceu. Há uma assimetria aí que... Tem que haver uma assimetria, e a origem desta assimetria não é entendida. Ou seja, este nosso modelo padrão da física de partículas não consegue ainda explicar esta assimetria. Vai haver alguns passos, ainda agora recentemente, esta semana saiu um resultado muito interessante sobre esta... Parte a louça toda outra vez. sobre esta assimetria e uma possível causa, porque... Mas olha, quer dizer, o modelo padrão é um modelo de simetrias. Sim. Portanto, quer dizer, se vais à procura de assimetrias no modelo que está feito com base em simetrias, se calhar és capaz de não encontrar. Bem, o modelo padrão está feito em simetrias em determinadas condições, mas, por exemplo, o facto de existir massa vem precisamente da quebra de uma dessas simetrias
que é uma das simetrias fundamentais do modelo padrão. Portanto, isto é a física de partículas, e não só a física de partículas, mas aqui estamos a falar da física de partículas, é muito curioso. A simetria é um princípio fundamental, mas muitas vezes o que nós queremos verdadeiramente entender é como é que partimos de uma situação de simetria para uma situação assimétrica, que é o que nós medimos. Exato. Portanto, entender este mecanismo de quebra de simetria é uma boa parte do nosso trabalho. Uma boa parte, mas está a milhas ainda de se compreender. Ainda há imenso trabalho para fazer aqui. Como sempre em física, a resposta tem que passar pela experiência. Sim. Portanto, nós podemos... A experiência é o critério de verdade na física, não é? Podemos fazer... A física é uma ciência experimental, portanto, por mais teóricos que sejamos, temos sempre que ter em mente que no fim do dia tem que haver uma experiência que confirma ou não o que nós achamos que a natureza pode ser. E a tal situação curiosa em que nós estamos é que o modelo padrão, quando funciona muito bem. Portanto, para muitos dados e para muitos resultados experimentais, o modelo padrão tem uma capacidade preditiva absolutamente espantosa, mas depois há outros dados experimentais em que ele não funciona de todo. E isto deixa-nos numa situação curiosa, ou seja, tem que haver alguma verdade no modelo padrão, mas não pode ser a verdade toda. Será uma aproximação de primeira ordem? É possivelmente. Mas isso de certeza que já tentaram aproximações de segunda ordem. Já, mas não de forma satisfatória, ou seja... Não funcionou, basicamente. Não, porque seria preciso aparecerem novas partículas que ainda não foram vistas, seria preciso aparecerem novas simetrias que ainda não foram vistas. É sempre possível arranjar um modelo matemático que satisfaça as coisas, mas pode não ter nada a ver com a realidade física. Exato. Quer dizer... Por outro lado, em termos dos dados, também acho que é muito prematuro nós darmos-nos por satisfeitos, porque mesmo se nos concentrarmos nos dados das experiências atuais do CERN, nós temos, até agora, coletámos cerca de 10% dos dados que esperamos coletar no tempo de vida útil destas experiências. Portanto, vamos ter ainda um fator 10 mais dados para analisar e pode haver surpresas nesses dados, ou seja, claro, olhar para a expectativa é que haja, não é? Como experimentalistas, nós temos de ser agnósticos, ou seja, a nossa função é ir ver o que é que lá está. Se existe ou se não existe, a natureza é que sabe. Claro. Eu, se fiz a pergunta, tenho que esperar pela resposta, não é? Sem dúvida. Mas todos os esforços para encontrar explicações, por exemplo, para a matéria escura, partículas que sirvam que justifiquem, que expliquem essa matéria escura que nós observamos, parece existir nas galáxias, etc. Pois todas as tentativas têm sido um fracasso total. Zero. Bem, essa é a história da física. Tudo é um fracasso até o dia em que deixa de ser. As ondas gravitacionais... Mas dá a impressão houve décadas de experiências... Mas quando fizeram uma que sabiam que ia dar alguma coisa, o vai ou racha, ele deu. Bem, o vai ou racha é discutível. Bastava as frequências das ondas gravitacionais serem diferentes. Mas isso é calculável, não é? É calculável até Ou seja, certo sabias quais são as frequências que devias esperar. Sabia-se muita coisa, mas que devias esperar, claro, não é? Depois, mas isto a posteriori é sempre fácil, não é? Fazer previsões é sempre complicado, essencialmente quando é para o futuro. Mas eles, quando construíram a máquina, sabiam o que é que estavam a fazer, sabiam o que é que estavam à procura. Não, sabiam e sabiam a previsão, mas o problema é que estes modelos são muito complicados. São difíceis de calcular. São muito difíceis de calcular. Daí a necessidade da grid. Exatamente. E não sabia a frequência, ou seja, não sabia... Havia muita coisa que não se sabia e que não era impossível que não tivesse sido detectado ainda nestas experiências, da mesma forma que houve, até aí havia uma série de experiências que não tinham dado sinal, porque tecnologicamente ainda não era possível lá chegar. Aqui, a situação... Mas isso era razoavelmente previsível, era um pouco a ver se tenho sorte, não é? E há alguma coisa ali que me sirva. Eu acho que a função de um cientista é ser cético. E eu tendo a ser cético nestas coisas. Eu achava, como uma boa parte da comunidade, que o Higgs ia ser descoberto no LHC. Porquê? Porque nós tínhamos muitas indicações indiretas de que o Higgs, por consistência da teoria e por consistência dos dados experimentais, que o Higgs deveria existir e deveria estar mais ou menos naquela região em que foi encontrado. Mas a verdade
é que era perfeitamente possível que ele não estivesse lá e que houvesse outra boa razão para estas indicações indiretas que nós tínhamos. Portanto, até haver uma evidência experimental... Sim, tem que ser. E agora, em relação à matéria escura, em relação a todas essas coisas, bem, é perfeitamente possível que essas novas partículas, que esses novos fenómenos estejam a uma escala de energia muito maior do que nos é acessível agora, e se for esse o caso, nós não vamos ver nada. Mas... A não ser uns raios cósmicos, que esses têm essa energia. Não vamos ver nada nas experiências do CERN em operação agora. Por outro lado, parece-me também pouco prudente ter olhado para 10% da amostra e tirar conclusões definitivas. Não, vamos lá ver tudo, vamos esperar pelos dados todos. Mas quando estou a dizer que não se encontrou nada, não é só no CERN, em todas as outras experiências de busca de matéria escura. Que não se mas pode haver ótimas razões para explicar isso. Sem dúvida. Aliás, haverá provavelmente ótimas razões para explicar isso. Nós não sabemos quais são. Não sabemos quais são. Exato. Não, e a história da física está cheia destes fenómenos, ou seja, que pode haver décadas de pesquisa infrutífera até se chegar a uma conclusão. Claro, naturalmente. Aliás, vale o Higgs, não é? Então, sim. Demorou décadas desde que foi previsto até aparecer. E hoje é fácil entender porque é que demorou décadas. Então porque porquê? Como o Higgs pode cair de muitas formas diferentes, o Higgs estava no sítio mais difícil de ser encontrado. Escondeu-se. Escondeu-se mesmo. Ou seja, se o Higgs tivesse outro tipo de comportamentos, se calhar teria sido visto antes. Pois. Mas estava ali numa zona em que tinha um cocktail de decaimentos possíveis, o que significa que era preciso ir à procura de vários deles. Certo. Isto é... As coisas são assim, é preciso ir à procura. Tu falaste nas ondas gravitacionais, eu tenho que dizer que comoveu-me de alguma forma quando aquilo foi descoberto, quando foram descobertas as primeiras medidas, as primeiras ondas gravitacionais, porque aquilo era uma confirmação de um paradigma relativamente ao espaço e ao tempo que é completamente diferente do paradigma clássico de Newton, não é? E aquilo era a confirmação experimental, era a morte, por assim dizer, do conceito de espaço e tempo do Newton. Porque, quer dizer, é o espaço a vibrar, digamos, uma onda do próprio espaço e do próprio tempo também. E é uma coisa extraordinária. Sem dúvida, 100 anos, praticamente 100 anos de diferença entre as previsões do Einstein e a detecção. Comoveu-me por isso e comoveu-me até pelo aspecto tecnológico. O nível de precisão que é preciso para conseguir observar aquele fenómeno é difícil. Eu não trabalho nessa área, não é a minha área, mas consigo apreciar a beleza desse resultado. Sim, quer dizer, numa distância de 4 km para aí, detectar uma diferença de 10 levantado a menos de 18 metros, que é 1/1000 do tamanho do núcleo do átomo, é um feito tecnológico absolutamente espantoso. Quer dizer, num detector destes, um coelho que espirrasse na floresta ao lado criava um tremor de terra, não é? Sim. Coisa absolutamente extraordinária em termos de precisão. E é essa fronteira da tecnologia que leva àquilo que nós falámos no início, depois de ter outras aplicações. Por exemplo, uma coisa básica das experiências do CERN, em que fazemos colidir prótons contra prótons, para dar uma ideia da dimensão dos feixes e da precisão que é precisa, isto está ao nível de disparar uma agulha em Lisboa, disparar outra agulha em Nova Iorque e conseguir que elas choquem umas com a outra a meio do Atlântico. Quer dizer, não... Uma coisa de impressionante, de facto. A tecnologia que isto implica. E, como dizíamos há bocado, isto aqui, mais tarde ou mais cedo, de alguma forma ou de outra, vai-se traduzir em aplicações tecnológicas que vão chegar às nossas casas, não é? Provavelmente. E com outro aspecto sociológico que eu acho muito interessante. Não é, mais uma vez, não é o objetivo primário. A razão porque nós temos muita gente de todo o mundo a colaborar é porque estas experiências exigem tantos recursos, quer materiais, quer humanos, que não podem ser feitos a nível individual. O mundo tem que se juntar para conseguir fazer isso, mas isso leva a um aspecto muito curioso, porque ter gente do mundo inteiro, ter a humanidade toda junta, com um objetivo comum, com um objetivo pacífico
e ter gente das culturas mais diversas que consegue encontrar uma linguagem comum, que é a linguagem da ciência, e consegue trabalhar em prol deste desafio comum, isto eu diria que é uma coisa preciosa e nos tempos que correm mais ainda. Sim, sem dúvida. Aliás, penso que isso era um dos objetivos originais do CERN, era Sem fomentar, aliás, um pouco como as Olimpíadas e outras atividades. Não é por acaso que multinacionais. não é por acaso que nos 60 anos do CERN, o lema que o CERN escolheu foi 60 anos de ciência pela paz. Pois, claro. E acho que isso é algo que vale a pena promover também. Nessa e outras colaborações. Aliás, penso que a Estação Espacial também teria um pouco esse papel, porque sem dúvida foram lá astronautas de muitos países. Penso que o português não chegou a ir lá nenhum. E nós, creio que não. Nós, como seres humanos, precisamos destes desafios coletivos, precisamos destes grandes propósitos. Citando o presidente americano, Kennedy, para justificar a ida à Lua, ele dizia isso. Claro que depois isto foi feito em todo o contexto da Guerra Fria, por aí fora, mas eu acho que não era que a declaração dele não foi cínica. Quer dizer, nós queremos fazer isto não porque é fácil, mas precisamente porque é difícil, porque nos queremos superar, porque nós, como espécie, faz parte, acho eu, da nossa definição de espécie, querermos permanentemente superar, atingir coisas que até há pouco tempo pareciam inatingíveis. Isso é o conselho que tu darias aos candidatos a jovens cientistas, jovens candidatos a cientistas? Supera-te? Sim, sem dúvida, e que superem individualmente e que contribuam, acima de tudo, para a superação do conhecimento atual, que é sempre transitório. Nós queremos sempre conhecer mais. Isto é um processo, é um processo inacabado. O que eu lhes digo, e acredito profundamente nisto, quando falo destes 95% do universo que estão por descobrir, esses são os 95% do universo que estão à espera deles. Exato. E eu acredito mesmo que há de haver um daqueles miúdos, um daqueles estudantes aqui ou em qualquer parte do mundo, um deles, se calhar daqui a uns anos, vai estar a dar um seminário, a ter a luz e a dar um seminário a explicar, se não tudo, pelo menos parte, porque isto às vezes é por bocadinhos, não tem necessariamente que ser explicar tudo o que falta de uma vez. E eu acredito mesmo que será essa geração, a geração seguinte, alguns dos próximos cientistas que vão ajudar a descobrir isto que ainda temos. E já agora eu gostava de poder estar na audiência, porque também quero aprender um bocadinho mais. Claro, vamos ver se estamos. Mas falámos de energia escura já falámos da matéria escura. A matéria escura parece uma coisa um pouquinho mais fácil de procurar, porque, enfim, em princípio, assumimos que deverão ser umas partículas que aí estão, e partículas é procurar ver naquelas estão. Não se tem encontrado nada, mas em princípio deveria ser por aí que se devia procurar. A energia escura é uma realidade bastante mais complicada, não é? Ainda mais estranho, de facto. Bastante mais estranha, porque é uma força, no fundo, que está a forçar o universo a expandir mais depressa, de uma forma acelerada, não é? Exato. Nós sabemos desde o final dos anos 90 que o universo não só se está a expandir, como se está a expandir de forma acelerada, como dizes. Ou não sabemos algo de muito fundamental na física, ou se há coisa que nós sabemos da física, ou sabemos na física, um dos princípios que tem dado muitas provas é que se eu tenho uma aceleração, tem que haver uma força, tem que haver uma energia associada a essa aceleração. Certo. E esta energia escura é uma medida da nossa ignorância. Nós, como não sabemos nada sobre isso, a única coisa que sabemos é que tem que haver uma razão para o universo estar a expandir. Nós, quando pensamos em forças a larga escala, a força típica do universo é a força gravítica. Mas a força gravítica não pode explicar isto porque é uma força atrativa, não é uma força repulsiva. Portanto, tem que haver alguma coisa que está a fazer o universo... Uma antigravidade, no fundo. Antigravidade, chamemos-lhe o que quisermos. Chamamos energia escura porque não sabemos o que é. O habitual a gente chama escuro quando não sabemos, não vemos bem o que é que aquilo é. É por analogia à matéria escura. A matéria escura é por contraponto à matéria luminosa, porque nós estimamos a matéria
que vemos através da luz que ela emite. Certo. Então, se nós sabemos que tem que haver matéria porque sentimos efeitos gravitacionais, mas não a vemos, é porque é escura, no sentido de não ser luminosa. E por analogia, na energia escura, como não sabemos nada dela, dizemos também que é escura. Pronto. Certo. De qualquer das formas, penso que há poucos dias, veio confirmado, ainda não é definitivo, mas está a caminho disso, umas novas medidas sobre precisamente essa expansão acelerada do universo, que ela tem variado ao longo do tempo, desde a origem do universo até o tempo de hoje. Não sei se seguiste isso. Sim, há uma longa tradição disso. Tradição de tentar explicar estes fenómenos como fenómenos que variam no tempo e à custa de constantes que vão variando. Ou seja... quer dizer, de facto, penso que o português João Maguejo foi meu colega na licenciatura, não é? Éramos do mesmo ano, e ele estudava isso, de facto. Mas ele penso que referia-se à velocidade da luz, em concreto. No caso dele era a velocidade da luz, mas constantes que variam... que não são constantes, portanto. Que não são constantes. Que são constantes, tanto quando nós a vemos hoje, à escala de tempo em que nós estamos. Mas se olharmos à escala do universo, elas vão variando ao longo do tempo. Poderão variar. Portanto, poderão ir variando. No caso dos trabalhos de João Maguejo, era a velocidade da luz no vácuo. Mas há uma longa tradição que remonta ao Dirac e provavelmente mais atrás, de proposta destas constantes que não são constantes para explicar estes fenómenos. Porque nós, na verdade, quando olhamos o que conseguimos ver hoje, não é? As experiências que conseguimos fazer hoje. Bem, quando olhamos com o telescópio e vemos coisas que aconteceram há muito mais tempo. Aí não há muita evidência de constantes da física, não é, mudarem. Não, mas a questão é, nós vemos o que chega hoje até nós e assumimos uma série de coisas com base numa teoria estática. Se as coisas mudarem, os dados experimentais que nós temos são naturalmente os mesmos, mas a interpretação associada a eles pode ser diferente. Portanto, isso é uma diferença importante, não é? Quer dizer, nós podemos... a interpretação é algo fundamental. Eu estou a pensar na cosmologia, por exemplo, não é? Em que nós temos um modelo cosmológico e com o qual nós podemos assumir uma data de coisas do que aconteceu e que refletem aquilo que nós estamos a ver hoje em dia. Mas um modelo diferente poderia dar uma explicação diferente do passado, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que nós precisamos de mais dados experimentais e precisamos de dados experimentais complementares. Porque... Técnicas diferentes, experiências diferentes, para ter respostas coerentes. Porque é completamente diferente eu ter uma teoria que me faz uma previsão super específica num determinado tipo de experiências, ou ter as consequências dessa teoria terem manifestações em coisas que não estão relacionadas e coisas que são muito diferentes e que me vão apontar para uma consistência da minha teoria. Portanto, muitas vezes põe-se a questão de será que é melhor apostar em experiências de aceleradores, em experiências de satélites, em experiências de ondas gravitacionais, em observatórios de raios cósmicos. Eu acho que nós precisamos deles todos, porque nos dão informação complementar. Aliás, nos últimos anos, mesmo do ponto de vista da observação do espaço, tem emergido um conceito que eu acho que é muito interessante, que é o conceito dos multimensageiros. Exatamente. Portanto, é olhar para o universo, numa fase inicial era com luz de vários tipos, agora nem sequer é só com luz de vários tipos, é com partículas de vários tipos e até com coisas que não são partículas, como as ondas gravitacionais. Portanto, é tentar usar sondas diferentes para aprender aspectos diferentes do universo. Pois, isso é uma grande discussão que agora está a ocorrer. Eu não sei como é que tu vês isso, mas se vai construir um novo acelerador de partículas ainda maior que o do CERN, com 100 km, por exemplo, de perímetro, ou se constrói um linear. Os chineses estão a tentar construir um, não é? Há uma discussão, em cima da mesa há uma proposta da China para construir um acelerador circular, não de eletrões e positrões. O CERN tem em cima da mesa também uma proposta para um acelerador que numa primeira fase será semelhante a este dos chineses, mas com a possibilidade de depois fazer um upgrade para energias mais altas. Essa discussão neste momento está a ocorrer.
periodicamente, o CERN promove o que chama a revisão da Estratégia Europeia para a Física de Partículas, em que a comunidade se senta a dizer o que é que acha que faz sentido para o futuro. Depois outra questão é, nada disto acontece se a sociedade não quiser que aconteça, não é? Mas o primeiro passo é os cientistas dizerem, parece-nos que o que faria mais sentido era apostar nesta experiência ou naquela experiência. Portanto, estamos nesta fase. A última revisão foi aqui há alguns anos e neste momento estamos na fase de entender a viabilidade financeira, a viabilidade científica dos projetos e fazer aqui um deve e um haver das várias possibilidades que estão em cima da mesa. Aliás, a comunidade portuguesa ainda agora recentemente se juntou, há um pedido para as várias comunidades nacionais até ao fim deste mês de março submeterem as suas contribuições. A comunidade portuguesa também respondeu a esse pedido e estamos a finalizar esse documento que vamos submeter. O grande... Quer dizer, vejo aí uma série de problemas. Bem, claro, evidentemente o custo de uma brincadeira dessas, um físico é como um brinquedo maravilhoso, não é? Mas é um custo substancial, não é? Milhares de milhões de euros, não é? Seguramente. Bastantes milhares de milhões. Bilhões, como dizem os americanos. Mas, quer dizer, quando se construiu este LHC, este atual acelerador que está no CERN, havia um objetivo claro, que era encontrar aquela partícula que se previa uma data de coisas relativamente a ela, portanto não era procurar uma coisa completamente às cegas. Quando se construir essa nova máquina, quer dizer, vai-se estar à procura de quê? Ou seja, matéria escura, partículas que não sabemos se existem, não será um procurar as coisas às cegas, não é? O que é que se vai ganhar? Quer dizer, porque se uma pessoa constrói aquilo e gasta este dinheiro todo para depois não encontrar nada, é uma frustração muito grande, não é? Eu aqui tenho uma visão um bocadinho diferente. Para já, acho que todas as pesquisas são às cegas e ainda me lembro das discussões à volta do LHC e antes de começar o LHC, não era nada óbvio que o Higgs fosse descoberto, não era nada. Aliás, havia um receio grande e as questões punham-se exatamente nesses termos. A dizer, a descoberta do Higgs é uma das grandes motivações para a construção do LHC, não era a única, a propósito. E se o Higgs não aparecer, justifica-se? Não, mas isso aí havia uma quebra da teoria, não é? E aqui também há. Aqui também há. Eu acho que nós temos a obrigação, como cientistas, de procurar, dentro das experiências que estão ao nosso alcance, tal como fizemos no passado, volto a dar o exemplo das ondas gravitacionais, ou seja, houve todo um caminho que foi feito dentro das limitações tecnológicas que havia em cada momento. Nós não conseguimos chegar a energias brutalmente maiores do que as atuais, mas conseguimos chegar a energias significativamente maiores do que as atuais. Para além disso, na primeira fase, um dos projetos que está em cima da mesa, que é o próximo acelerador circular, o FCC, o Future Circular Collider, começa por ser uma máquina de precisão. A ideia numa fase inicial não é subir a energia, até vai ser uma energia mais baixa do que a que nós temos no LHC, mas a ideia é fazer colisão de eletrões e de positrões e não de prótons, porque os prótons não são partículas fundamentais, os eletrões e os positrões são, portanto eu consigo explorar a fronteira da precisão dentro do que é o nosso conhecimento tecnológico atual. Numa segunda fase, e sim, explorar a fronteira da energia. Vamos descobrir alguma coisa? A resposta é que vamos descobrir alguma coisa, sim, porque vamos descobrir, quanto mais não seja, onde é que existem partículas, onde é que não existem. Se vamos descobrir uma partícula nova que possa explicar a matéria escura, ninguém em consciência pode dizer isso. Não sabemos, pode estar a uma energia mais acima. Portanto, de qualquer das formas, são dados experimentais que nos vão guiar na construção do que possam ser as próximas teorias para ir alargando nesta visão das várias camadas de cebola, como uma cebola, as várias camadas do nosso conhecimento. Nós
já vimos que este modelo padrão não explica tudo, o modelo padrão da física de partículas não explica tudo, portanto são precisas mais camadas. Os dados experimentais que nós conseguiremos com um acelerador futuro desses, primeiro começando, ou seja, o futuro começa agora, primeiro acabando o programa que nós temos em mãos, que eu já disse, que ainda esperamos coletar 10 vezes mais dados do que os que coletámos até agora. Mas no futuro, fazendo a exploração desta fronteira da precisão e desta fronteira da energia. Como nós dissemos, há coisas que nós sabemos garantidamente que vão sair daqui. Vai sair conhecimento técnico, vai sair formação de pessoas, vai sair uma série de técnicas avançadas de análise de dados, uma série de tecnologia importante e vai sair conhecimento científico. Claro, toda a gente gosta, é muito mais atrativo descobrir uma partícula nova do que dizer aqui não há uma partícula nova. Mas a verdade é que os dois são fundamentais do ponto de vista científico. Evidentemente. Portanto, nós temos... O que importa é realmente saber a verdade. Saber a verdade, saber se está lá ou se não está. está lá. Portanto, nesse aspecto, eu acho que isto justifica. E justifica-se ainda por outra razão. Porque eu não tenho dúvidas que haverá um próximo acelerador. Não sei quando, não sei onde. A pergunta é, nós como europeus queremos manter este know-how, queremos manter esta capacidade científica, esta capacidade técnica na Europa ou não? Nós estamos claramente à frente nesse campo, não é? Estamos. E estamos porque... Não são muitos campos em que nós podemos dizer isso, pois não? Pois não. E estamos porque no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, houve um movimento, porque antes da Segunda Guerra Mundial a física era essencialmente europeia. Com a Segunda Guerra Mundial houve uma enorme migração dos cientistas desde logo para os Estados Unidos. Portanto, isto foi uma tentativa de manter conhecimento científico e de atrair os cientistas de topo para a Europa, que deu frutos ao longo destas décadas. E a pergunta é, queremos continuar esse processo ou queremos abdicar de estar na liderança nesta área? Eu, como português, como europeu, gostava muito que nós não abdicássemos disso. E não será, uma boa parte disto já não será para mim, já não será para a minha geração. Se tudo correr muito bem, eu vou ver o início desse próximo acelerador. Da mesma forma que outras pessoas, generosamente, nos anos 80 do século passado, começaram a trabalhar e a desenhar o que permitiu, passado várias décadas, vir a ser o LHC. Portanto, tal como eu sou o herdeiro desses esforços da altura, eu acho que a comunidade atual de física de partículas tem a obrigação de deixar esse legado para as gerações futuras, procurando que esta competência não se perca. E eu acho que não é uma pesquisa vazia, isto não é insistir só porque, olha, é o que sabemos fazer, vamos continuar a fazer. Volto a dizer, se não houvesse questões científicas em aberto, nada disto fazia sentido. Mas nós começamos esta conversa por reconhecer que, se quisermos ser generosos, conhecemos 5% do nosso universo, e mesmo esses 5% têm questões em abertas. Portanto, desistir já desta grande aventura de conhecer o universo, eu acho que seria uma pena para nós como humanidade. Sem dúvida. Agora, estou de acordo, quer dizer, eu acho que vale a pena o investimento no novo acelerador de partículas, sobretudo também porque isto tem repercussões tecnológicas que acabam por vir parar as nossas casas, etc. Portanto, não é deitar dinheiro fora, por assim dizer, nem se reduz a procurar só saber por saber, digamos, porque é bonito saber. Mas há muitos outros campos da física onde nós podemos investir também dinheiro e também de física fundamental, por exemplo, em telescópios que podem ser espaciais. Este está previsto, não sei para quando é que será lançado, mas está a ser estudado um LISA, que é para medir ondas gravitacionais, mas no espaço. Que eu espero que aconteça também. Ou seja, eu também espero que sim, porque é uma das coisas que eu acho francamente atrativas é esses telescópios, porque é esse o termo técnico, de coisas que não são luz, não é? Nomeadamente, eu achava que também seria extremamente interessante conseguir
melhorar, ter melhores, digamos, telescópios de neutrinos, não é? Porque isso poderia nos levar a coisas extraordinárias. Eu espero que aconteça e é curioso, nós tenho esta discussão bastante presente, tive bastante envolvido na preparação desta contribuição portuguesa para a estratégia europeia da física de partículas, e de facto há uma diversidade de programas. Claro que terão que ser feitas escolhas, não têm que ser feitas todas ao mesmo tempo. Também temos que entender que quando nós vemos os números em absoluto destes grandes projetos, nós esquecemos que isto são projetos à escala mundial e ao longo de décadas, portanto é um investimento que se vai diluindo no tempo, não... Só desculpa interromper, mas nós temos este caso do ITER, que é um verdadeiro desastre nesse ponto de vista. O ITER teve e tem vários problemas. Eu continuo a achar que é bastante promissor. Já agora, o ITER, para quem não sabe, é um reator de fusão nuclear experimental, não é? Que está a ser construído em França, creio que em Canadá. Sim. E que, enfim, já está há décadas em construção e ainda vai demorar mais décadas, já está atrasado décadas, não é anos, é décadas, e o preço daquilo, não sei quantas vezes é que aumentou, não é? 2, 3, 4 vezes. Bem, eu posso falar mais do que conheço melhor. Claro. O ITER não conheço tão bem, sei algumas coisas, mas não conheço tão bem. Mas acho que nesse aspecto o CERN tem uma credibilidade imensa. Se nós virmos as previsões de custo e as execuções, acho que haverá poucos projetos a essa escala que tenham funcionado tão bem. Ou seja, há sempre acidentes no percurso. Houve no LHC, o início do LHC teve que ser atrasado 2 anos porque houve um acidente inicialmente, mas quer dizer, conseguiu-se fazer a custos constantes, conseguiu-se recuperar o atraso, ou seja, eu acho que o CERN tem um historial de credibilidade a nível destas experiências. Isso é importante, porque nós vemos muitos outros casos, o James Webb Space Telescope também, o telescópio espacial, também atrasou imensos anos e também dispararam os custos de uma forma maluca. Isso foi feito. Mas agora, felizmente, está a funcionar, e a dar resultados espetaculares. Sim, isso é fantástico. Quer dizer, mas isto de controle de despesas acho que é fundamental e que não... Enfim, não é só na física, quer dizer, podemos dar imensos exemplos. É fundamental. Nós não podemos olhar para isto com leviandade. Quando eu digo que são custos muito grandes, mas diluídos no tempo e à escala mundial, isso não tira a responsabilidade. Continua a ser uma alocação muito considerável de recursos que são usados nisso em vez de ser usados noutra coisa. Não tenho dúvidas que temos que explicar à sociedade para que é que serve. A sociedade tem que validar, porque o facto de uma comunidade científica ter interesse não significa que isto seja validado pela comunidade. Agora, temos que pôr as coisas em perspectiva, de facto. Na minha modesta opinião, mas é parcial, naturalmente, eu acho que desperdiçamos dinheiro em muitas outras coisas. E por isso é que eu digo que eu acho aqui uma falsa dicotomia entre estes vários projetos científicos. Eu fico sempre muito contente quando vejo os projetos científicos, sejam os da minha área ou sejam outros, a serem aprovados, a ir para a frente, a dar bons resultados. Claro. Fico sempre muito orgulhoso como parte da comunidade científica e, acima de tudo, como cidadão, porque são coisas boas para a nossa sociedade, são coisas boas para a humanidade. Sem dúvida. Tu estás envolvido em várias coisas do ponto de vista da gestão, não é? Portanto, tu és o diretor do LIP, já és há uma data de anos, LIP Minho, não é? Agora também és vice-presidente da Escola de Ciências, foste eleito, parabéns, não é? para o Conselho Geral da Universidade do Minho. Essas burocracias todas não mexem com a tua disponibilidade científica para o estudo? Mexem, inevitavelmente, o tempo é finito, nós temos alguma capacidade de esticar o tempo, mas só até certo ponto, sem dúvida. Para já, algumas vão sucedendo. Por exemplo, eu antes de tomar posse no Conselho Geral, vou ter que sair de vice-presidente da escola, porque não posso acumular as duas coisas. Portanto, há algumas que se mantêm, há outras que é o normal. Por outro lado,
Também temos que, todos nós, ir dando o nosso contributo. Claro que era mais confortável, eu acho que qualquer cientista o que gostaria era de fazer a sua ciência e não ter que se preocupar com mais nada. Mas Isso é um sonho. as instituições são muito importantes, têm que funcionar e não funcionam se também não houver alguma parte de gestão. Portanto, eu considero isso o meu modesto contributo também para esse, Não é para tão esse bem modesto, comum. não é assim tão modesto. Mas enfim. E gosto de acreditar que há faz, ou seja, acho que não tem que ser e não devem ser sempre as mesmas pessoas a assumir Claro. as funções, não só porque é muito importante que haja gente nova e um fluxo permanente de novas ideias e de novas pessoas, como nós como cientistas temos que ter tempo para a ciência e para as aulas e para a docência, para essas coisas todas, portanto é bom ir alternando as atividades. Agora, é como digo, como tudo na vida, há sempre um deve e um haver, e se eu estou a trabalhar parte do meu tempo em gestão, é tempo em que não estou em frente ao computador, ou que não estou com os meus estudantes, ou que não estou a fazer outras coisas. Isso é assim. E como é que tu vês o futuro da física em Portugal? Eu tenho que confessar que vejo o presente da ciência no mundo com alguma apreensão. E Portugal é uma dimensão relativamente pequena, portanto nós sofremos muito facilmente as ondas de choque que nos vão chegando do nosso entorno. Numa nota positiva, eu continuo a achar que há uma compreensão pública da necessidade da ciência que é muito boa. E que isso inevitavelmente se vai refletindo no poder político. Outra coisa depois é se essa compreensão do poder político se manifesta em financiamento e se manifesta em dados concretos. Mas o simples facto de até agora ser razoavelmente consensual a importância da ciência e a importância da tecnologia, isso é um bem em si mesmo. Ou seja, era muito pior se as pessoas pusessem isso em causa. E chegam-nos alguns ventos preocupantes de gente que põe isso em causa. Isso preocupa. A Europa tem uma série de desafios neste momento pela frente, e esses desafios vão pôr alguma pressão no sistema científico. Eu não tenho grandes dúvidas sobre isso, e isso causa-me bastante apreensão. A Europa está bastante atrasada cientificamente em muitos aspectos, não? Está, e como tem problemas concretos neste momento, seja os relacionados com a defesa, seja os relacionados com a economia e com a necessidade de ter uma economia mais produtiva, há uma tentação muito grande de termos esta deriva utilitarista, que é perfeitamente compreensível. A sociedade quer respostas também do seu conhecimento, também do investimento que faz em ciência e tecnologia, mas o perigo que há de nós querermos dimensionar toda a nossa investigação científica para aplicações de curto prazo é que muito rapidamente estamos a secar as raízes. E isso causa-me alguma apreensão, ou seja, depois de décadas de expansão, porque vamos lá ver, a ciência em Portugal é um fenómeno relativamente recente. Se nós andarmos não muitas décadas para trás, nós do ponto de vista científico estávamos na pré-história. E houve uma evolução notável que começou em vários graus, mas começou com as primeiras pessoas a ir fazer doutoramento lá fora nos anos 60, com uma grande expansão do ensino universitário nos anos 70, uma aposta muito grande em ciência nas décadas mais recentes, com problemas, como todos os sistemas que crescem, e neste momento vejo com alguma preocupação o facto de estarmos permanentemente a tentar fazer omeletas sem ovos. Ou seja, se nós queremos os frutos da ciência, temos que apostar em ciência. E temos que apostar em ciência, na minha opinião, até por outra coisa, porque nós vivemos em sociedades muito dependentes da tecnologia, e é um perigo
que nós, como cidadãos, não tenhamos uma forte cultura científica. Porque se não tivermos uma forte cultura científica, olhamos para a tecnologia como magia. E isso é muito perigoso, porque estamos a pôr nas mãos das poucas pessoas que entendem a tecnologia todo o poder. E isso nunca é bom numa sociedade. Ou seja, nós, como cidadãos, precisamos de ter controlo sobre os aspectos fundamentais da nossa sociedade. E hoje em dia a tecnologia é um aspecto fundamental da nossa sociedade. Este atraso europeu é fruto de décadas de investir muito menos em termos de PIB, de percentagem do produto interno bruto, nos países todos da Europa praticamente, comparando com os Estados Unidos, não é? Sem dúvida. Décadas, mas muitas décadas, 50 anos talvez, se calhar, que nós estamos a investir muito menos em investigação, e o resultado disso é um atraso tecnológico significativo que para mim não é evidente que uma pessoa consiga vencer rapidamente. Claro, uma pessoa pode sempre atalhar, porque já sabemos mais ou menos o caminho para onde os outros foram, não é? Mas de facto, quer dizer, é ir para onde os outros já lá estão, não é? E quando lá chegarmos, os outros já estão mais à frente, não é? Nós temos que ter áreas em que estamos nós na dianteira. Não tem que ser todas. Sim, claro. Não tem que estar tudo na Europa, mas nós não podemos ambicionar a ter uma posição relevante no mundo se não houver áreas em que nós, científica e tecnologicamente, estamos na dianteira. E é como dizes, não acharmos que trilhamos os caminhos já trilhados tem um preço imenso, porque estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Hoje em dia, claramente, é evidente, não é? Com a velocidade com que as coisas evoluem, ficar para trás um bocadinho acaba a prazo ficar atrás muito. E não é só uma questão da quantidade de investimento, embora essa seja uma questão absolutamente fundamental, mas também de como é que nós fazemos este investimento. Eu tenho assistido, temos todos assistido nos últimos anos, também é um dirigismo que eu acho excessivo em termos das áreas em que na Europa em geral, e que depois se reflete também em Portugal. Sim. E se reflete nos vários países, a dizer agora queremos os projetos todos em sustentabilidade. Se calhar as prioridades da Europa mudaram da sustentabilidade para a defesa, se calhar agora vamos querer os projetos todos em defesa. Pois. E isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo porque não é sustentável. Nós temos que dar espaço. A fazer as apostas estratégicas faz todo sentido. Nós não podemos apostar em tudo, mas primeiro fazer apostas estratégicas não é secar tudo o resto. Significa ter alguma concentração de recursos em algumas áreas. E é preciso deixar espaço para ideias novas. Claro. Porque se nós queremos só apoiar, quer dizer, é uma realidade bem conhecida de quem faz projetos e de quem faz candidaturas a financiamento, que muitas vezes é esperado que se diga os resultados que se vão obter. Isto é a negação da ciência. É a negação da ciência. É natural que se eu tenho recursos limitados e quero distribuir da melhor forma possível esses resultados, é natural que eu queira alguma garantia que estou a fazer as melhores escolhas possíveis, mas temos que ter muito cuidado para não se chegar a uma situação em que basicamente só estamos a apoiar o que já é conhecido. Sim, claro, evidentemente. Não, isto é uma questão muito, muito séria, porque, enfim, hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, este atraso vai fazer uma enorme diferença, não é? Vai fazer uma enorme diferença. Bem, Nuno, eu acho que se calhar ficamos por aqui hoje, não é? Mas devemos continuar a conversar sobre isto, sobretudo quando descobrirem finalmente a matéria escura, ou a energia escura, ou alguma coisa desse tipo. Espero que não demore muito, e se demorar, haveremos de arranjar outras desculpas para conversarmos. Muito obrigado então por teres vindo. Foi um enorme prazer. Até à próxima.